Bem-vindos de volta ao Dentro la Storia. Mais uma vez um feliz 2026, de mim e de Giovanni. E já damos espaço para um novo conteúdo exclusivo que preparamos para vocês. É uma história que não é centrada diretamente em um fato de guerra, em um personagem específico ou em um acontecimento para conhecer, mas sim uma retrospectiva sobre algo que tem a ver. Vocês já notaram pelo fundo atrás de mim e pelas histórias do mar. Hoje vamos explorar um termo que virou comum. Quantas vezes vocês já ouviram alguém dizer, ou talvez leram em algum jornal, o termo couraçado no sentido figurado, no sentido retórico, atribuído a uma grande empresa ou a um time esportivo de sucesso? É uma expressão que se refere à invencibilidade. Porque, quando se fala de couraçado no âmbito econômico, está se referindo a um grande conglomerado, a uma multinacional, a uma empresa financeira, a um enorme banco, a um adversário grande demais para qualquer concorrente, algo que é difícil de vencer na competição. Mas por que se diz isso? E o que eram realmente os couraçados? Então, neste vídeo, vamos tentar esclarecer um pouco, cavando em nosso passado, só para entender por que navios que hoje, basicamente, desapareceram. Os couraçados, ou navios de batalha, permaneceram em nosso vocabulário coletivo, em nosso imaginário, deixando algo para trás realmente poderoso. Muito mais do que sua blindagem, muito mais do que suas armas. Se os couraçados eram as rainhas dos mares, pelo menos era assim que eram chamados, podiam garantir segurança às frotas. Se hoje vocês quiserem ver um couraçado, precisam ir a algum museu. São museus flutuantes. São navios que sobreviveram aos vários conflitos bélicos e que foram preservados hoje justamente como museus. Pensem no United States Ship Texas, que foi recentemente restaurado e colocado novamente à disposição do público. Moon. Já falamos sobre ela em um vídeo dedicado. O United States Ship Missouri, o navio a bordo do qual foi assinada a rendição do Japão, portanto, o fim da Segunda Guerra Mundial. Ou pensem na Mikasa, no Japão, o último dos grandes couraçados de múltiplos calibres que sobreviveu. Embora, na verdade, a Mikasa não seja original. É uma reconstrução feita com partes de outros navios que foram recuperadas. Ou pensem no Yorgos Averof, que é mais um cruzador couraçado, aliás, de construção italiana, que ainda hoje é o orgulho da marinha helênica. Apesar de ser oficialmente um navio-museu, ele também está sempre hasteando a bandeira da marinha grega. Esses navios não tiveram uma história muito longa, porque a história dos couraçados começa em meados do século XIX, quando os navios de madeira à vela, movidos por propulsão natural, vão sendo pouco a pouco acompanhados e superados por navios de novo conceito. O primeiro couraçado oficial foi o francês Glória. Ela se chama Glória, é um navio de guerra colocado em serviço em 1860 e é basicamente um navio de madeira à vela, mas protegido por pesadas blindagens de aço. Seu papel era duplo. Obviamente, usar a artilharia, mas também aceitar o confronto com outros navios de guerra inimigos, resistindo aos disparos. Exatamente graças à sua blindagem. É uma grande novidade destinada a fazer história, e não é a única. Pensem que, poucos anos depois, durante a Guerra de Secessão Americana, a Guerra Civil, tanto os unionistas quanto os confederados colocaram em campo novas armas. Pode-se afirmar que a Guerra de Secessão, ou Guerra Civil Americana, foi basicamente um campo de testes para uma nova forma de guerra, baseada no progresso tecnológico. Começam a aparecer novas armas, as metralhadoras, os primeiros fuzis modernos, os primeiros canhões de cano raiado e não liso. E esses novos navios? A Marinha Unionista coloca em campo o United States Ship Monitor, um nome que acabaria dando origem a uma nova classe de navios, os chamados monitores. Navios pequenos, com qualidades náuticas bem baixas, certamente não elevadas, não são navios de alto mar, mas conseguem infligir grandes perdas ao inimigo, graças ao uso de torres giratórias armadas com canhões potentes. Esses navios serão usados depois na defesa costeira, em áreas pantanosas ou no apoio à infantaria. Navios cuja vida será curta. No início da Segunda Guerra Mundial, ou seja, menos de 80 anos depois,
já estarão bastante reduzidos. Basicamente, apenas a Inglaterra, por motivos defensivos, e parcialmente a Marinha Real Italiana manterão alguns deles em serviço, mas não existem apenas os monitores. A Marinha Confederada, por exemplo, literalmente corta os navios até ficarem rente à água e os reconstrói como arietes blindados, com estruturas baixas, justamente compostas por placas e fortemente armadas. Se quisermos pensar na união das duas filosofias, a do monitor, baseada em torres giratórias, e a confederada, baseada em arietes blindados, da síntese dessas duas filosofias nasce o couraçado moderno. O couraçado moderno é um navio diferente que supera os navios de batalha a vapor, os navios que também serão vistos em liça. Em 1866, a terrível derrota da ainda jovem Marinha Real Italiana contra a Marinha Austro-Húngara. Mas pouco a pouco, o desenvolvimento tecnológico se torna imparável. Tanto que já no final do século XIX, a maioria das marinhas europeias, e não só elas, começam a se equipar com navios. Não mais de madeira, mas concebidas em ferro, com várias graduações de aço, equipadas com torres giratórias, porém, inicialmente de calibres diferentes, e alimentadas por caldeiras a carvão. A guerra nos mares mudou bastante. Sempre se imagina grandes frotas se enfrentando em broadsides, mas agora isso ocorre a distâncias cada vez maiores. Em 1870, a Grã-Bretanha lança a classe Devastation, navios a vapor sem velas. Os mastros permanecem, pois nunca se sabe. Em caso de extrema necessidade, se houvesse uma pane na casa de máquinas, ainda poderiam montar as velas. Esses navios da classe Devastation, com canhões em torres, são um exemplo. É a chamada Fred Redknauf, uma definição que, na verdade, só viria muito depois, digamos, em 1870. Seria preciso esperar quase 40 anos para ter essa definição. Mas são navios que geralmente apresentam uma disposição de duas torres de artilharia principal, uma na proa e outra na popa, com outras torres de calibre menor, mas que sempre funcionam como bateria principal ao longo do casco. É uma disposição que será mantida até o início do século XX e praticamente todas as marinhas do mundo inteiro adotam essa construção. A Itália lança a Duilio, que não deve ser confundida com a outra Duilio da classe Doria, que virá mais tarde, que será uma Dreadnought, navio pequeno, mas poderosíssimo, com duas torres armadas, com canhões de altíssimo calibre. No final, porém, opta-se por uma bateria principal, composta por canhões que variam de 203 mm até 305 mm, alguns usam 280, outros 256, mas basicamente esses são os calibres. A verdadeira revolução adicional, porque é uma evolução revolucionária, se me permitem o trocadilho. Ela chega com o novo século, com o século XX, e chega com uma batalha, a Batalha Naval de Tsushima. Estamos em 1905, Guerra Russo-Japonesa. O Japão, que aspira a se tornar uma grande potência, ataca a Rússia, bombardeia Port Arthur e, após um ano de guerra, consegue obter o que deseja. Além disso, conquista não só territórios, mas principalmente o papel, o reconhecimento de grande potência. Faz isso por terra, em Mukden, e no mar, com a grande vitória do almirante Togo em Tsushima, baseada sim no maior conhecimento do mar, principalmente do Estreito de Tsushima. Sim, na impreparação, nos graves erros cometidos pela Marinha Imperial Czarista, que posiciona a frota do Báltico não adequada pelas condições dos navios aos mares tropicais e exausta por uma navegação longuíssima para alcançar o local da batalha. Além disso, pelo projeto de alguns navios em sua blindagem, seguindo um esquema chamado Campanatura, que era um modelo de origem francesa que previa um revestimento do casco, com couraças cada vez mais espessas, mas que, em manobras mais bruscas, corriam o risco de fazer os navios virarem. Mas, na verdade, o que determina a vitória japonesa é o uso dos grandes calibres. A partir daí, surge uma segunda intuição do italiano Vittorio Cuniberti, que percebe a importância dos grandes calibres. O Reino da Itália, já naquela época, pesquisa naval e na construção naval, mas não tem os recursos financeiros necessários para apoiar os projetos de Cuniberti. Ele faz algo muito simples. Escreve um relatório
que é publicado como artigo em uma revista inglesa. Essa revista, lida principalmente pelo mundo das marinhas internacionais, desperta um estímulo, justamente dentro da Royal Navy, que se inspira e constrói a Dreadnought, o primeiro couraçado monocalibre. O que isso significa em relação ao passado, quando navios de guerra tinham baterias principais com vários calibres? Devido à dificuldade dos diretores de tiro em determinar o alcance e identificar disparos que acertavam o alvo, decidiu-se construir um navio apenas com canhões principais. Apenas os canhões principais, todos com uma bateria de 305 mm sempre em torres giratórias dispostas ao longo do casco. A revolução do Dreadnought faz com que todos os outros navios se tornem subitamente obsoletos com o aparecimento do Dreadnought. Todas as outras marinhas do mundo reagem de forma furiosa, encomendando novos navios, como se aqueles que têm à disposição tivessem se tornado de repente inúteis. A Grã-Bretanha estimula a corrida armamentista da Alemanha Imperial, e é justamente essa corrida armamentista naval que será uma das causas da Grande Guerra, da Primeira Guerra Mundial. Os franceses revisam suas teorias. Os italianos começam a apresentar novas disposições, como as torres triplas que aparecem no Dante Alighieri, o primeiro couraçado italiano. Uma classe que, aliás, inspira, através de seus próprios projetos que são compartilhados, a Marinha Czarista, que construirá duas classes, primeiro a Gunboat e depois a Imperatriz Maria, ambas baseadas no design do Dante Alighieri. A construção naval impulsiona tanto a corrida armamentista quanto os negócios. Isso pode ser visto durante a crise sul-americana entre Chile, Argentina e Brasil. É algo que já tratamos há cerca de um ano no vídeo sobre a Revolta do Chicote, que você pode encontrar no canal. As grandes potências, ou aspirantes a tal, da América do Sul também se confrontam nos mares. O Chile encomenda 2 navios de guerra a estaleiros ingleses. O Brasil faz o mesmo, mas encomenda um terceiro, que depois não irá retirar. E este será primeiro vendido para a Turquia e depois adquirido pela própria Royal Navy. A Argentina lança uma licitação internacional para a construção do que será a classe Rivadavia. Também Dreadnoughts, também navios de múltiplos calibres. A essa licitação participam ingleses, franceses, italianos e americanos. No final, o contrato é vencido pelos últimos. Mas isso mostra como os couraçados se tornam não apenas o nervo das frotas, mas também uma questão de negócios. Com a Batalha da Jutlândia, estamos em 1916, no auge da Grande Guerra, ocorre o primeiro grande confronto de superfície entre frotas de batalha, na qual fica evidenciada a inconsistência de uma teoria, a do almirante Fisher, que defendia que a velocidade era equivalente à blindagem, e que, portanto, os cruzadores de batalha britânicos, pouco blindados, mas muito rápidos, poderiam compensar sua falta de proteção com uma maior velocidade. Demonstra também que as frotas principais desempenham um papel importante, tanto no mar quanto em um conceito, o da Flotta in Essere. Uma poderosa frota ancorada que funciona como espantalho, pois pode a qualquer momento sair e realizar uma incursão no mar. Mas depois de Jutland, depois da Grande Guerra, algo muda. Na verdade, 2 coisas mudam. A primeira mudança diz respeito à Conferência Naval de Washington de 1922 para colocar um freio naquela que tinha sido uma corrida armamentista, desenfreada. As grandes escolas. Organizar-se para estabelecer limites de proporções é algo que não agrada a todos, pois reconhece aspirações de poder. Aquela estadunidense, que alcança a paridade naval com a Inglaterra, e a japonesa, que se torna a 3ª força mundial e domina o Pacífico. A italiana, que iguala a Marinha da França e impõe limites justamente à França, que se vê considerada no mesmo nível de uma potência jovem como a italiana. E que não possui, a italiana, um império colonial tão vasto que justifique isso. Uma poderosa frota para garantir a segurança das rotas comerciais. A outra grande novidade é a afirmação da arma aérea. É algo novo. O avião nasce em Kitty Hawk, em 1900. E 3 em 1911, 8 anos depois, a Itália o experimenta como instrumento bélico. Na Líbia, no final da Grande Guerra, ocorrem os primeiros experimentos antes do pouso em porta-aviões. Portanto, aviões que pousam em navios
e depois a criação de uma nova classe, os porta-aviões, algo que no início é extremamente experimental. São usados cascos de navios modificados, navios fora de serviço e que não são reconstruídos conforme o projeto original como cruzadores de batalha. Aos poucos, o porta-aviões torna-se fundamental, especialmente na doutrina das três maiores marinhas, Inglaterra e Estados Unidos. No Japão, o papel do porta-aviões ficará claro. Quanto à dominação dos mares na Segunda Guerra Mundial, isso é visto em várias ocasiões. Isso é visto em Punta Estilo, julho de 1940. Um porta-aviões inglês participou do primeiro confronto real entre a Regia Marina e a Mediterranean Fleet. É um elemento que não havia sido considerado. Mas percebe-se que a coordenação entre as duas forças, a naval e a aeronaval, é muito importante, até porque a Itália também conta com essa coordenação. Alguns meses depois, em novembro, ocorreu a Noite de Taranto, já comentada em outro vídeo do canal. A Pearl Harbor italiana foi um ensaio do que ocorreria em Pearl Harbor pouco mais de um ano depois. Ainda há outros casos. Depois, veremos Midway, junho de 1942. Uma batalha aeronaval decidida por porta-aviões, sem contato direto entre as frotas. A partir daqui, o papel do couraçado está definido. Atenção! Combates navais e grandes navios de superfície ainda existirão. Alguns deles nós já contamos para vocês. A Noite dos Couraçados em Guadalcanal, ou então o confronto da Ilha dos Ursos no dia de Santo Estevão de 1943, com o afundamento da Charleste, o Couraçado. Com todo respeito aos almirantes que ainda confiavam em seu poder nos mares, seu destino já estava selado. Considere que, com a Segunda Guerra Mundial, no Japão, um dos países envolvidos, aeronavais, existia o que era chamado de Máfia dos Couraçados. Havia um grupo de almirantes que ainda pressionava pelo desenvolvimento, pelo uso desses grandes navios de guerra. Eles serão desmentidos pelos fatos, porque a arma aeronáutica naval se afirma como o futuro, um futuro que continua até hoje. E os couraçados? Sabia que o último couraçado lançado é inglês? O Vanguard entra em serviço após a Segunda Guerra Mundial, que tinha acabado há pouco, em 1946. É um navio revolucionário em certos aspectos, porque utiliza canhões antigos reciclados, mas dentro de uma estrutura que prevê o uso de computadores para o cálculo do alcance. É algo que poderá ser reutilizado no futuro, com o avanço da tecnologia, com a introdução dos mísseis. Hoje, navios de guerra usam mísseis mais do que artilharia, e o destino dos navios de batalha já está selado. Aos poucos, elas são reservadas, desmontadas, viram sucata ou servem de alvo, até para testes atômicos. Termina uma época. A época termina entre os anos 60 e 70, com a saída de cena dos últimos navios, o Richelieu, o Jean Baptiste. Também já falamos sobre este. A última de todas é a Göben, ou, se preferir o nome turco, a Yavuz, um cruzador de batalha construído pela Marinha Imperial Alemã, que entrou em serviço pouco antes do início da Grande Guerra, cedido pelos alemães ao Império Otomano. E esteve em serviço até o final dos anos 50, depois ficou na reserva e acabou sendo desmontado nos anos 70 após uma tentativa frustrada de revenda por parte da Turquia para a Alemanha Ocidental. Algo sobreviveu, como navios-museu, mas também com a tentativa de usar esses grandes navios, que são formidáveis em resistir a impactos, além de serem plataformas pesadamente armadas. Com outros papéis entre o final dos anos 60, durante o período da Guerra do Vietnã, e os anos 80 na presidência. A Marinha dos Estados Unidos da América decide modernizar e reutilizar os navios da classe. Iowa 4 grandes encouraçados. Os últimos grandes encouraçados da Marinha dos Estados Unidos da América, muito poderosos, bem protegidos e excepcionalmente armados, capazes de várias operações. A própria classe Iowa é parcialmente reconstruída, porque algumas de suas artilharias secundárias são substituídas por sistemas de defesa avançados, e também são instalados a bordo sistemas de lançamento permitidos de Tomahawk. É a última evolução, mas é basicamente trazer de volta ao mar esses fascinantes, enormes e belíssimos dinossauros. Após a Guerra do Kuwait, no início dos anos 90, esses últimos grandes navios voltam para casa, para seus portos, para se tornarem museus. E isso ainda hoje. Você pode visitá-los, pode vê-los,
Pode subir a bordo, pode observar. Tocar com as próprias mãos os espaços apertados por dentro. As torres de artilharia, a torre de comando. Ver como era a vida a bordo, pensando em um tempo já passado. Hoje não se fala mais em navios de guerra ou couraçados. Os próprios cruzadores agora têm um papel menor em comparação ao passado. E até mesmo as grandes frotas estão cada vez mais deixando de usá-los. O papel principal agora é da aviação embarcada e dos mísseis. Usam-se porta-aviões, contra-torpedeiros e fragatas multifunção. A guerra nos mares mudou em nome de uma evolução contínua. Mas não devemos esquecer hoje que essa evolução começou há menos de 2 séculos e desde então tornou-se muito rápida. Ela ficou cada vez mais rápida, até desenvolver armas extremamente sofisticadas. E deixou de lado, em pouco tempo, até mesmo aquilo que até pouco tempo atrás parecia avançado e de ponta. Hoje resta esse nome, couraçado, que usamos no sentido figurado quando precisamos nos referir a um grande time esportivo, a uma multinacional, a uma empresa. Sucesso. Porque são difíceis de atacar. Porque são consideradas inafundáveis. Porque têm grande poder no campo esportivo ou no mercado financeiro. E se ouvirem o nome couraçado, mesmo quando se trata de um banco ou time de futebol, talvez um sorriso possa aparecer em seus rostos ao se lembrarem deste vídeo e das imagens dos grandes navios que mostramos para vocês. Quem sabe, talvez alguma vez, ao ver um desses times entrar em campo ou ao ler as notícias financeiras, vocês pensem, vai saber. Aquele banco se parece com o United States Ship Iowa, aquele time com o poder de fogo do Vittorio Veneto italiano. Outro é elegante, como o Bismarck. Mas são apenas vestígios de um passado que é um pouco nostálgico, mas que de fato já passou e, infelizmente, tem muito pouco a ver com a atualidade.